Hoje nós vamos conversar com Paulo Nogueira Batista Júnior, que é professor, economista e escritor. Foi diretor do FMI e vice-presidente do Banco dos BRICS. Recentemente, Paulo Nogueira Batista Júnior lançou o livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O livro de um professor de economia, ex-diretor de banco. Que nome é esse? De onde saiu esse nome? Esse nome saiu da importância que eu atribuo ao Brasil no cenário internacional e do descompasso que existe entre a realidade de um Brasil, que é um dos gigantes do mundo, e a percepção que os brasileiros têm do Brasil, frequentemente, que é uma percepção apequenada do Brasil como um país que pode caber no quintal de alguém. Você se refere ao complexo de vira-lata do brasileiro? É, a metáfora do Nelson Rodrigues, que é um dos personagens do livro, né, famosa e muito usada por mim e por vários outros, né? É uma metáfora boa, né, do brasileiro que não percebe o seu próprio valor, tem um problema de autoestima, em outras palavras, né? Outra metáfora do Nelson Rodrigues equivalente é o complexo de Narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Se acha sempre feinho. O brasileiro é isso, o brasileiro não percebe que o Brasil está entre os maiores países do mundo do ponto de vista populacional, territorial, econômico, né? Só 5 países no mundo, Rodolfo, fazem parte ao mesmo tempo da lista dos 10 maiores territórios, das 10 maiores populações e dos 10 maiores PIBs. E um desses 5 é o Brasil. Os outros são os Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Uhum. Então você vê que o Brasil não pode... Só tem uma hipótese do Brasil caber no quintal de alguém, na minha opinião. Se for possível em algum momento, e isso não está no horizonte, mas teoricamente, digamos, a se fragmentar a unidade territorial brasileira. O que é muito improvável. Como aconteceu com isso? A América Hispânica, na época da independência. A América Portuguesa ficou unida, formou-se o Grande Brasil. E a América Hispânica se partiu em várias repúblicas, né? Mas eu não acredito que isso esteja no horizonte, se bem que você sabe que nada é permanente, né? Se nós não cuidarmos do nosso país, da defesa do nosso país, até isso seria concebível num horizonte de longo prazo. Você, dos 5 países que você citou, com território, capital e população, população e PIB, produção, o Brasil está em último lugar e distante dos outros. Por quê? O Brasil está muito aquém do seu potencial. Na verdade, o Brasil tem vulnerabilidades que os outros 4 gigantes do mundo não têm. Por exemplo, eu digo isso no livro, o Brasil é um país desarmado, vulnerável do ponto de vista militar. Isso não é um problema assim imediato, mas pode vir a ser. O mundo é perigoso, o mundo é cada vez mais violento, e o Brasil tem que cuidar da sua defesa nacional muito mais profundamente do que tem cuidado. Por quê? Porque o mundo é perigoso e o Brasil dispõe de imensos recursos naturais. Aquíferos, florestais, minerais, né? É uma das grandes potências do mundo nesse campo também. Então, nós vimos o que aconteceu com vários países que ficaram vulneráveis, né? Não preciso ir longe, basta citar Iraque, Líbia, Síria. Claro. E tinham petróleo. Contra-exemplo, Coreia do Norte, Irã, que estão aí, entende? Então o mundo está mostrando que os países que não sabem se defender, que não estão dispostos a se defender, correm um risco muito grande. E o Brasil, dos gigantes do mundo, é o único que, no meu entender, não está suficientemente sólido do ponto de vista da defesa nacional. As suas teses no livro são fundamentalmente nacionalistas. O nacionalismo é uma filosofia, um pensamento do século XXI? É adequado ao século XXI? Eu acredito que sim. No final do século XX, houve até uma tendência, na época da chamada globalização neoliberal, a propagar a visão de que o Estado-nação estava em declínio, que a economia global ia superar as fronteiras, né? Os americanos e os europeus propagavam muito essa ideia. O mundo seria um só. O mundo seria unificado pela interação econômica, pela união dos povos, cidadania mundial. Toda essa retórica simpática, de certo ângulo, se revelou traiçoeira. E os próprios países que propagavam essa teoria, essa ideologia da globalização, recaíram no nacionalismo, né? Agora, nos últimos 5, 6 anos, houve uma onda nacionalista no mundo desenvolvido,
com o Trump de um lado, os xenófobos europeus do outro. Brexit, né? Não é o nacionalismo que eu defendo no livro. O nacionalismo que eu defendo no livro é bem diferente desse nacionalismo que surgiu nos dois lados do Atlântico Norte no passado recente. Eu defendo o nacionalismo aberto, que seja aberto inclusive à órbita multilateral, às organizações internacionais, à cooperação internacional, e não esse nacionalismo retrógrado de Trump e outros. Mas o que isso está mostrando? Está mostrando que era ilusória a ideia de que o Estado Nacional estava acabando, que os interesses nacionais iam se fundir numa esfera global. Isso é uma retórica que nunca teve realidade e agora ficou escancarado com o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que era uma ilusão, né? E essa ilusão, e isso tem um lado positivo, que nos faz acordar para a importância de defender os interesses brasileiros. O nacionalismo no passado serviu à esquerda e serviu à direita. O nacionalismo pode ser, como você acabou de dizer, alguma coisa que promova a democracia profunda, uma democracia de verdade? Pode. O nacionalismo é um fenômeno ambivalente e até com lados sombrios, né? Como são todas as grandes ideologias. Também é verdade do marxismo, também é verdade do liberalismo, né? O liberalismo, por exemplo, degenerou em fundamentalismo de mercado, em associação com ditaduras, liberalismo econômico. Sim. E o marxismo degenerou em stalinismo, né? Outras ditaduras. Outras ditaduras, às vezes sanguinárias. Então, também o nacionalismo tem seu lado sombrio. E é importante distinguir o que há de positivo na defesa do interesse nacional do que há de negativo. Por exemplo, se você entende o nacionalismo como hostilidade em relação a outros povos, eu não acho isso positivo. Eu acho positivo o nacionalismo que os modernistas paulistas pregavam. A valorização A valorização nacional e a valorização, inclusive, da influência externa, que pode ser antropofagicamente absorvida, né? E recriada pela... Realimentar a própria origem nacional, a própria criatividade nacional, né? Então eu defendo isso no livro, um nacionalismo que seja mais compatível com o que é o Brasil, que o Brasil nunca foi um país hostil. Agora o Brasil está nessa fase. Pelo contrário, o Brasil nunca foi um país hostil ao estrangeiro, nem cultivador de ódios e de ressentimentos. Isso que está acontecendo agora, em 2019, ou 2018, 2019, é uma coisa muito fora da curva, no meu entender. Espero que eu esteja sendo otimista, mas eu acredito que o Brasil normalmente não é isso que nós estamos vendo neste momento. Você falou agora um pouco da questão dos Estados-nação. O Estado-nação, no século XXI, tem capacidade, tem instrumentos para controlar, por exemplo, os fluxos de capital financeiro, do capital, vamos chamar de não produtivo? Tem instrumentos, sim. Tem os bancos centrais podem se equipar para isso, os tesouros, né? Frequentemente, os instrumentos têm que ser coordenados internacionalmente, né? Em órgãos internacionais, em foros internacionais, mas também pode haver ação no campo nacional, né? Por exemplo, você pode instituir controle de capital, né? Você pode instituir barreiras à entrada de capitais especulativos quando conveniente, né? Sempre é possível regular. É verdade que nem sempre é fácil, né? E daí que eu te digo, nacionalismo com cooperação. Porque, por exemplo, tributação. A tributação, ela sofre os efeitos da fuga de capitais para paraísos fiscais, né? Tem que haver um esforço internacional de coibir essas práticas, né, para que possa haver uma tributação justa e que financie a ação do Estado Nacional. Essas empresas, cerca de 100 empresas que construíram cadeias de produção de valor internacionais, elas submeteriam a esse controle dos Estados-nação? Elas não querem, elas querem continuar com a maior liberdade possível, né? Agora, tem que lembrar que dessas grandes corporações, maiores do mundo, com exceção daquelas que têm a matriz em países desenvolvidos pequenos, tipo Finlândia, Holanda, normalmente elas são empresas que se apresentam como transnacionais, mas têm uma base nacional sólida e precisam do Estado Nacional nos seus embates. Originalmente. Do Estado originário nacional. E precisam do seu Estado Nacional nos embates que enfrentam o mundo afora. Então, é muito comum que as empresas transnacionais, quando precisam, se apresentam ao Estado americano. Olha, nós somos uma empresa americana, por favor, nós estamos com dificuldades aqui. Nessa hora o nacionalismo vale. Vale para todos, né?
E, aliás, é importante notar que nenhum desses países desenvolvidos abre mão de agir no campo internacional em favor das suas corporações. Ainda que elas se apresentem como corporações globais, os alemães sabem que as que têm sede na Alemanha são corporações alemãs com atuação no exterior. Claro. A França, idem. Os Estados Unidos, idem. Por isso é muito importante que aqui no Brasil não se condene quando o Estado Nacional Brasileiro apoia as grandes empresas brasileiras na sua atuação internacional. Isso faz parte do jogo internacional, é normal. Não tem nada a ser condenado nem criticado, como tem sido feito no Brasil recentemente. A falta de um espírito mais nacionalista no Brasil provocou que efeitos na nossa economia, no nosso jeito de viver hoje? Eu acho que o Brasil ficou muito exposto à ação internacional, né? O Brasil perdeu espaço no mundo, né? Perdeu espaço dentro do próprio país. Empresas brasileiras foram vendidas, empresas que deviam ter sido preservadas por terem caráter estratégico, né? A Embraer, por exemplo, né? É uma empresa que o Brasil tinha que ter apoiado, preservado, valorizado, um plano de longo prazo, né? Então eu vejo que o Brasil está perdendo pontos nesses embates internacionais porque não se organiza, a divisão interna é muito grande, os economistas brasileiros são dominados por teorias que, a meu ver, já foram ultrapassadas no resto do mundo. Você está falando da Escola de Chicago? Escola de Chicago. Fundamentalmente. A Escola de Chicago, que agora preside o Ministério da Economia, mas outros economistas também que pregam ideias assim de liberalização, de abertura, né? O Brasil liberalizou prematuramente os fluxos de capital desde os anos 90, não devia tê-lo feito como foi feito no governo Collor, Fernando Henrique e continuando, né? Então você tem, falei que o Brasil é um país desarmado do ponto de vista militar, o Brasil se desarmou também do ponto de vista intelectual, aceitando muito facilmente, no campo econômico e em outros campos, teorias que circulam pelo mundo em busca de consumidores incautos, né? Eu digo isso, mas eu não quero dizer que o brasileiro é só tonto. isso. Nossa, o brasileiro tem feito muita coisa boa também, né? Basta olhar a cultura brasileira, né? A cultura brasileira remota e recente, né? Claro. Que tem muita originalidade, muito vigor. O cinema brasileiro que está sob ataque agora, tá? Sob ataque irracional do governo, é um cinema que tem produzido grandes filmes, grandes atores, grandes atrizes, né? Com premiação internacional, inclusive. Então, é lastimável ver como o Brasil tem sido submetido a ideologias retrógradas que atacam a própria cultura brasileira, né? E o nacionalismo não é só econômico, né? O nacionalismo é também cultural, né? O que é o nacionalismo? Por que ele se opõe à globalização? Porque a globalização tem um grave defeito, ela gera uniformização. E o nacionalismo defende a diversidade dos países e, dentro dos países, diversidades regionais, né? Então, é totalmente compatível com você ser um nacionalista brasileiro assim, profundo, sincero, e admirar muito outros países e ver o valor que outras culturas têm, aprender com elas, entende? E eu, até nesse período que eu tive 10 anos fora, eu aprendi a conhecer outros países que eu não conhecia tanto e me interessar por outras culturas, né? Por exemplo, Rússia, Japão, né? São países extraordinariamente interessantes, né? E muito nacionalistas. Vamos falar um pouquinho da economia hoje. A gente está vendo a economia com alguns institutos, alguns órgãos indicando alguns números positivos. Consumo das famílias, crescimento industrial pequeno. Você acha que o futuro do Brasil nos próximos poucos anos, o futuro médio prazo, é interessante, é bom? Eu nunca comprei a tese que foi muito propagada, estranhamente até pelos governos recentes do Brasil, de que o Brasil estava quebrado, falido, que o setor público brasileiro era um caos. Nunca comprei essa tese. Não, o Brasil tem trunfos, sabe? Tem trunfos importantes. Tem muita capacidade produtiva não aproveitada, física e de mão de obra, desempregados, né? Tem inflação controlada desde o Plano Real, basicamente controlada, com surtos ocasionais, né? Tem um regime cambial que é adequado para o Brasil desde 1999, que é um regime de câmbio flutuante, flexível. Tem reservas internacionais muito altas, acumuladas desde 2006. Né? E o balanço de pagamentos brasileiro sofreu alguma deterioração, mas não está ainda em posição muito vulnerável, sabe? Então, eu acredito que nós temos pontos de partida para
reativar a economia, né? E o governo começou a fazer isso, na realidade. O governo fez uma mudança silenciosa na sua política econômica, abandonou aquela retórica ultra radical dos primeiros 6, 7 meses, que era uma retórica baseada na ideia de expectativas nacionais, de produzir um choque de confiança com reformas estruturais, que aí o setor privado se reanimaria quase que espontaneamente. Isso, na prática, foi abandonado, no meu modo de ver, sabe? Desde meados do ano de 2019, o governo começou a dar uma série de estímulos, de tipo... Liberação de fundo de garantia, por exemplo, circulação de moeda, enfim. Redução da taxa de juros da Selic, sim. A mobilização da Caixa Econômica para ampliar crédito, baixar a taxa de juros, até tabelamento de cheque especial, que mais? 13º da Bolsa Família, liberação de recursos do pré-sal para os estados e municípios, sobretudo ano que vem, que é o ano de eleição. Sim. Então não me surpreenderia nada, você sabe que o economista não sabe prever nada, mas feita essa ressalva... Jornalista menos ainda. Mas feita essa ressalva de que o economista não sabe nada sobre o futuro, eu não me surpreenderia que no ano que vem nós tivermos finalmente conseguido um crescimento um pouco melhor, assim na faixa de 2, 2,5%. Já em 2020. Pouco, mas comparado com 1%. Comparado com o referencial recente. Então não vai ser suficiente, no meu entender, para reduzir o desemprego de maneira sensível, que é um problema muito grave que nós temos, né? Mas algum recrescimento pode surgir, sim. Tá. Só que aí o que vai ser? Vai uma disputa de narrativa, né? Porque os setores mais tradicionais vão dizer, finalmente, as reformas. Mas as reformas não saíram. Na realidade, foi a reforma da Previdência, desidratada, muito significativa, e as outras todas empacaram. Sim. Então, a reativação não se deve à agenda de reformas, no meu entender, e sim ao reconhecimento pelo governo de que precisava dar uns empurrões. Um assoprão na vela. O PIB industrial caiu de 25% do PIB total para cerca de 10%. E o PIB financeiro cresce quase que exponencialmente. Como é que se desenvolve a economia de um país que tem uma concentração bancária como a brasileira, um oligopólio? São 5 bancos, segundo o ministro da Fazenda, ministro da Economia agora. E vamos comparar com os Estados Unidos, 5.000 bancos. Como é que se desenvolve um país com essas características? O Brasil permitiu uma regressão industrial que vem dos anos 90, né? Ou antes até, né? Dos anos 80. Já. Quando você vai abandonando a indústria brasileira à própria sorte, setores inteiros vão sendo prejudicados, o câmbio apreciado, por falta de políticas industriais adequadas, né? E eu não acredito que um país como o Brasil, que é um país continental, preponderantemente urbano, né? Segundo as estatísticas, 85% da população vive na área urbana. Pode questionar um pouco a forma de definir a área urbana, mas vamos dizer, é um país urbanizado, fundamentalmente. Como é que um país com essas características vai se desenvolver sem um setor industrial? Só com base em agropecuária, agroindústria e serviços? Não acredito. E na área bancária, você apontou uma grave, realmente. Nós temos uma concentração bancária muito elevada em comparação com a média mundial. São 5 bancos que dominam o mercado e praticam... A concorrência fica prejudicada pela concentração. Não existe concorrência. Não existe. Mas ela... Né? É limitada. Isso faz com que você tenha no Brasil spreads, diferenças entre as taxas ativas e as taxas passivas do sistema bancário, fora do normal. As taxas passivas, a taxa básica caiu, finalmente. Agora, mas não chega na ponta. Mas não chega na mesma medida na ponta, né? E aí você tem taxas de juros, mesmo com esse tabelamento, por exemplo, cheque especial, o tabelamento foi num nível estratosférico, né? E você tem claros indícios, a meu ver, há quem diga o contrário, mas, entre os economistas, mas você tem claros indícios de que a concentração prejudica a economia. A economia se beneficiaria com mais competição no sistema bancário. Agora, para isso, você precisa ter um pulso firme nos órgãos reguladores, notadamente no Banco Central. E o que eu vejo historicamente no Brasil, sem desrespeito ao Banco Central, que é uma instituição que eu aprendi a respeitar ainda mais nesse período que eu estive fora, porque quando eu estava no FMI, eu lidava com o Banco Central. Com os funcionários do Banco Central brasileiro. Então é uma carreira
estruturada, com gente muito boa até, mas o comando do Banco Central, a diretoria, tem sido marcada por o que nos Estados Unidos chamam de porta giratória. Né? Entrada no comando do Banco Central de pessoas oriundas do mercado financeiro com destino depois no que mercado. Vão para o Banco Central e voltam pela porta giratória para o mercado. Para o mercado, em posições de destaque, né? Com altas remunerações, e não é uma corrupção, mas é uma forma de corrupção, porque o sujeito só consegue transitar por essa porta giratória se ele dançar conforme a música enquanto for autoridade monetária. Né? Não quero ser duro demais, eu não estou... As pessoas têm as suas visões do mundo, claro. Mas eu sinto o seguinte, que no Brasil o Banco Central foi capturado por aqueles que deviam regular em grande medida, o comando do Banco Central. Então, enquanto nós não rompermos com isso, acho pouco provável que o sistema financeiro fique realmente arejado, competitivo e facilite o desenvolvimento da economia. Você se considera, para a gente encerrar a entrevista, você se considera um homem otimista? Como é que você vê o Brasil daqui a 5 anos? Eu me considero um otimista, mas um otimista não sem sofrimento, porque ao escrever esse livro... Otimista e torcedor. Ao escrever esse livro, vários momentos que eu tive dificuldade de continuar, porque eu escrevi no período de 2018, 2019, período muito difícil da vida brasileira. Sim. Quando emergiu todo um lado do país que a gente pensava que nem existia ou não queria ver, né? Então, mas eu vejo que o Brasil é uma grande nação, não só em tamanho, mas em criatividade, sabe? Em qualidade das pessoas, do brasileiro. E eu continuo acreditando que o Brasil tem uma mensagem especial a dar para o mundo. Assim que nós superarmos essa fase super negativa em que nós estamos, o Brasil vai reemergir. O resto do mundo não está acreditando no que está vendo no Brasil. Porque o Brasil nunca foi isso. Pelo menos não aos olhos dos que gostavam do Brasil no exterior. Eram muitos, viu? O Brasil sempre foi um país que irradiou simpatia. Então, nós temos que voltar a ter esse soft power, que foi muito importante na história brasileira. E como eu disse, eu acho que o Brasil é um país que muito antes de se falar em globalização, o Brasil já era um país com enfoque global, sabe? Até pela nossa formação, com tantas misturas, miscigenação. Eu acho que o Brasil pode ser uma referência assim no século XXI, um país que tem um papel especial a desempenhar na cooperação, na paz, na criatividade, mas sempre cooperação com defesa do interesse nacional e com desconfiança, não pode ser... Não pode ser ingênuo. Exato. Tá bem. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós conversamos com o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, economista e escritor. Ele foi diretor do Fundo Monetário Internacional e vice-presidente do Banco dos BRICS. Recentemente, Paulo Nogueira Batista Júnior lançou o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Obrigado. Obrigado.